Confesso que eu estava aqui tentando mudar um pouquinho o texto, mas Deus falou que é esse mesmo. Nós estamos falando sobre ser e fazer discípulos. Então eu gostaria de ler com os irmãos lá o livro de Atos, capítulo 11. Atos 11, a partir do 22. Glória a Deus. Aleluias. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com a mesma firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque eram homens de bens e cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Até aí, irmãos. Eu já preguei um pouquinho sobre esse capítulo. Eu acho ele bem interessante. Foi a primeira vez que o povo de Deus, que se reunia para falar de Jesus, foi chamado de cristãos. Aquilo que nós somos hoje. Hoje nós somos, quando perguntam, qual a sua religião? Eu sou cristão. O que significa ser cristão? Ser parecido com Cristo. Naquela época, foram chamados de cristão justamente porque ali eles estavam se reunindo, falando da palavra de Deus, fazendo as obras do Senhor conforme Ele mandava. Então, por isso foram chamados, aquele povo daquela época de cristão. E de lá até os dias de hoje, nós continuamos sendo chamados de cristão. É interessante que eu já falei sobre isso, e eu falo que uma das coisas mais que nos honra é quando às vezes a pessoa na rua nos chama, a atenção, ou nós chamamos a atenção de alguém e a pessoa fala: você é diferente, você tem algo diferente. Quer dizer, ela viu Cristo em você sem você sequer falar da palavra, falar que você professa a fé em Cristo. E isso é algo muito bom e que nos dias de hoje nós não vemos tanto. E eu comecei a ler aqui um texto que o nosso pastor Aderso me mandou, e baseado nele eu comecei a ler, e eu tinha já algo escrito. Eu falei assim: Deus, Ele vai unindo a palavra, os versículos, e me veio esse texto de Atos, que ele diz o que, o que é sermos cristão. O tema hoje é ser e fazer discípulos. O que é ser discípulo? O que é o termo, o que significa o termo discípulo? Eu podia fazer a Maiara passar um pouquinho de vergonha e perguntar para ela o que é ser discípulo. Ela está estudando aí, vai virar o quê? Professora. E ser discípulo é o quê? Ser aluno.
né? Aprender. Então ela vai ter aí vários discípulos que não vai ser da igreja, vai ser da escola, né? E nós? Existe um texto que eu acho bem interessante, lá em 1 Coríntios 11:1, que diz assim: Paulo, através, né, dos textos que ele foi escrevendo, da palavra que ele foi pregando, ele disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha que forte. Porque ele não falou assim, ó, sede imitadores de Cristo. Ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E isso é o que nós devemos ver e ser hoje. Nós temos que ser exemplos, não só porque estamos aqui na frente, ou porque, né, louvamos, porque pregamos a palavra de Deus, mas isso é para toda a igreja. É ser e fazer discípulos. O que significa isso? É você ser aquilo que você é aqui dentro, lá fora. É algo, eu me colocando no lugar de Paulo, eu falo assim, hoje, você tem condições de falar assim, sede meus imitadores? Você tem essa convicção de falar assim, você pode me imitar, porque eu estou agindo como Cristo? Porque é uma responsabilidade, e eu, se você virar para mim e falar assim, ó, imita Cristo, a gente vai falar, é impossível, nós não vamos conseguir imitar a Cristo. Aí ele foi um pouquinho mais simples, imitem a mim, porque eu estou imitando a Ele. Então se você já me imitar, você já está fazendo aquilo que o Senhor ordenou, aquilo que Deus está nos ensinando, né? É algo muito forte, né? Eu como pai, né? As pessoas como pais têm isso, os filhos dentro de casa, e o que você pensa é justamente isso: né, o que eu estou ensinando ao meu filho, né? O que eu quero que ele faça como eu faço, né? Então nós temos que ser exemplos, não só para os nossos filhos, mas dentro da igreja, para os nossos vizinhos, para nós, né, onde nós trabalhamos, nós temos que ser exemplo. Eu costumo brincar bastante, que às vezes eu sou às vezes meio estourado, e as pessoas falam, você precisa conhecer Jesus. Não, você precisa, né, ser mais calmo. Eu falei assim, mas eu sou. Mas em certos momentos as pessoas falam, não, você tem certeza que você conhece Jesus? Eu falei assim, peraí, né? Eu falo assim, às vezes a gente fala, e eu costumo dizer muito isso: se você parar numa roda de conversa e começar a discutir, brincar, a falar coisas, você sempre vai levar para a tendência do mal. É mais fácil a gente elaborar um plano de um assalto a banco do que de um evangelismo. É interessante, mas começa a prestar atenção nos assuntos e conversas que é mais fácil você levar para a tendência maliciosa do que para a tendência do bem. Numa roda é mais fácil você ouvir as pessoas falando de coisas aleatórias do que você falar algo de bom. Então eu costumo às vezes brincar com isso. Eu falo assim, nós temos essa tendência da nossa carne, né, querer falar mais alto. Por isso que nós temos que orar, jejuar, vigiar, né, para que nossa carne não nos domine. Mas nós temos que fazer o quê? O bem. A pandemia veio, junto com ela veio uma palavra muito bonita, né? Que é se colocar. A gente não fala assim, não faça aquilo que você não quer que faça com você. A gente se colocar no lugar dos outros.
vamos nos colocar no lugar dos outros. Isso é algo muito difícil. E é algo que o Senhor nos ensinou, né? Ele não falou apenas de abster dos nossos desejos carnais. Ele não falou apenas da nossa postura bíblica, mas ele também falou, né, de que nós temos que nos amar uns aos outros como Ele nos amou. E a gente tem que nos colocar no lugar do outro. Às vezes a gente não sabe como foi o dia daquela pessoa, né? Como que aquela pessoa passou o dia, se ela foi maltratada ou se ela teve algo pesado, né? Alguma palavra pesada na vida dela. E às vezes ela vem ou pode falar um pouco mais, né? Às vezes ríspido com você. E na realidade a gente às vezes tem que se colocar no lugar do outro. Isso é ser cristão. Isso é fazer o que Deus nos ensinou, a ser espelhos, né? Não é fácil, né? Às vezes a gente está num trânsito, a gente é fechado. Esses dias eu escutei, né, um irmão falando assim: eu xingo mesmo. Eu xingo, eu falo, eu não falo palavrão, mas toda hora tem alguém me fechando. Era uma mulher, né? Eu falei assim: calma, o que adianta você ficar nervoso aqui, a pessoa, né, e você irritado, né? E eu costumo ser muito calmo no trânsito, né? E eu acho que eu sou calmo em algumas outras situações, bem calmo, porque não vai nos levar a nada, né? E a gente tem que às vezes nos mostrar cristãos em todos os momentos. Ser cristão é ser cheio do Espírito Santo, é estar cheio de Deus. Então nós chegamos aonde? Deus, Ele é santo. Nós precisamos matar os nossos desejos carnais. Então, se nós somos cristãos, nós temos Deus dentro do nosso coração, se nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós temos essa evidência de ser santo, nós abominarmos o pecado, de nós nos afastarmos, né, das coisas malignas, daquilo que não nos faz bem. Nós guardamos os nossos olhos, a nossa língua, o nosso coração. Isso é ser cristão. Se nós somos cristãos, estamos cheios de Deus, nós estamos cheios de misericórdia, porque Deus é misericordioso, Deus é misericórdia. A evidência é o que? É o perdão. Se nós somos misericordiosos com o próximo, se nós perdoamos o próximo, isso é ser um verdadeiro cristão. Isso é o que nós estamos aqui hoje ensinando. E todos os dias nós vamos para a igreja para sermos pessoas melhores. Deus, Ele é justiça. Ser cristão é ser uma pessoa justa. Ser cristão é ser uma pessoa reta, íntegra. A evidência de ser reto é ser honesto, ter honestidade, falar a verdade, ser um bom exemplo. Essas evidências são aquilo que nos traz, aquilo que nos mostra que nós temos Deus em nós. Sem esse poder, sem o poder do Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, não adianta eu estar aqui em cima pregando, não adianta o Leandro, o Mateus estar aqui tocando, sem o mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para nada serve. É o Espírito Santo que convence do pecado, é o Espírito Santo que nos faz se dobrar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero aprender a ser como o Senhor é. Não é fácil,
Não é uma caminhada, né, cheia de rosas. Nós temos os espinhos também. Nós temos as nossas dificuldades, os nossos anseios, né? Mas nós temos que estar aqui, diante dos pés do Senhor. Não é fácil. Mas lá no livro de Jeremias nós temos um texto, lá em Jeremias 18, que fala sobre o vaso do oleiro. Deus é o nosso oleiro. Nós somos os vasos na mão dele. Ele nos molda, nos reconstrói. Se nós não ficarmos perfeitos, ele vai fazendo, ele vai nos moldando. Ele vai refazer a nossa essência. Ele vai moldar-nos quantas vezes for necessário, até nós parecermos com Ele, até nós sermos um vaso que vai ser usado na mão dele, um vaso cheio da presença dele. Vamos pedir nessa noite que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser, sim, imitadores de Cristo, que nós possamos virar e fazer como Paulo: imite a mim, porque eu imito a Cristo. Que nós possamos fazer a obra do Senhor, que nós possamos fazer discípulos, que nós possamos fazer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme Tu queres. Senhor, que o Senhor possa, através da minha vida, trazer mais e mais vidas através da minha vida. Que o Senhor possa ser glorificado e exaltado através da minha vida. Que eu possa ser discípulo, mas que eu possa fazer discípulos. Vamos orar nesta noite, irmãos. Vamos pedir isso, que nós possamos entender o que é ser imitadores de Cristo. Que nós possamos entender que nós fomos chamados, e nós temos um chamado, que é fazer a vontade de Deus, que é sermos parecidos com Ele. Não só, porque lá no começo, lá no Jardim do Éden, Ele disse, né? Seja feita a nossa imagem e semelhança. Que nós possamos ser semelhantes ao Senhor, que nós possamos agir como o Senhor, que nós possamos nos colocar no lugar um dos outros, que nós possamos sentir a presença dEle, que nós possamos fazer conforme o querer e a vontade dEle. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito, que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos moldar, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, que nós possamos ser usados na Tua mão, Pai, que nós possamos ser um vaso, Senhor, cheio da Tua presença, que nós possamos, Senhor Jesus, estar, Senhor, diante de Ti, Pai, entregando, Senhor Jesus, discípulos, entregando, Senhor Jesus, as nossas obras a Ti, Pai, para que nós não estejamos, Pai, de mão vazia, Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus, fazer, Senhor, a Tua obra, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos, Senhor, à disposição, Senhor, da Tua obra. Vem, Senhor Jesus, fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Pai, eu Te peço, Senhor Jesus, vem, Senhor, estar conosco, Deus. Oh, Santo Espírito, que o Senhor, Senhor Jesus, nos ajude, Senhor. Oh, Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus, ser fortes, Senhor, na Tua presença, Pai. Fortalece, Senhor, o nosso espírito, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, matar a nossa carne, Pai. Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, estar, Senhor, diante de Ti, Pai. Oh, Santo Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, fazer, Senhor Jesus, presente nesta hora, Pai. Visita, Senhor Jesus, cada um neste lugar, Pai. Visita cada um que está assistindo agora, Senhor. Vai enchendo do Teu Espírito, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, ser Teus imitadores, Pai. Oh, Santo Deus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, de encontro, Pai, a cada um, Senhor.
Oh, Santo Espírito que está assistindo, Senhor, agora. Oh, Santo Espírito que está neste lugar agora, Senhor. Vai, Senhor, transbordando os teus vasos, Senhor. Vai enchendo os teus vasos nesta hora, Pai. Oh, Santo Espírito, em nome de Jesus, Pai. Oh, Santo Deus. Glória a Deus, aleluias. E assim eu encerro a minha palavra. Que nós possamos ser imitadores de Cristo. Que nós possamos ser e fazer discípulos nesta noite. Que nós possamos sair daqui convictos. Que nós possamos sim fazer a obra. Que nós possamos sim fazer com que nós possamos ser reconhecidos como cristãos aí fora. Amém? Sou Igreja de Deus.